Fala galera do Naval, tudo bem? Beleza? Professor Edson Mendonça aí, trazendo correção do exercício do nível 2. Dessa vez o assunto 17, extrativismo mineral. O extrativismo mineral, junto com a agricultura, são a formadora das chamadas commodities, né? Matéria-prima. Então é importante você ter essa noção da correção do exercício. Diferente do que eu fiz com industrialização e de outros assuntos, essa aqui eu vou fazer a correção das 10 questões. Até porque é muito rápido. É uma proporção mais de você saber o que o Brasil produz, aonde o Brasil produz. Isso vai te dar uma facilidade para você entender porque eu tenho determinadas rodovias muito boas em determinadas regiões e em outras regiões essas rodovias não são tão boas quando nós virmos aquela rede de transporte. Não só a rodovia, como o sistema de transporte no todo. Porque eu tenho portos que são muito bem estruturados e outros nem tanto, porque eu tenho aeroportos mais movimentados, porque eu tenho hidrovias que funcionam melhor com uma devida atenção do governo federal e outras eu deixo um pouquinho de lado. Tudo está relacionado à quantidade de dinheiro que passa por essas regiões, por essas rodovias, por esses portos, aeroportos e hidrovias. Beleza? Então a primeira questão aí, FUVEST, no nível 2. Em se tratando de commodities, uma palavra bonita que você sempre está me ouvindo falar, o Brasil tem papel relevante no mercado mundial. Graças à exportação de minérios, destacam-se os minérios de ferro e de manganês, bases para a produção de aço, e a bauxita, da qual deriva o alumínio. Então, aço e alumínio. Quando a gente fala de impactos ambientais, nós falamos sempre o quê? De reciclagem. O pessoal não quer reciclar papel. O pessoal não quer reciclar plástico. Todo mundo quer reciclar a latinha de alumínio. Você já deve ter passado por alguma situação que você abriu a latinha de alumínio e como se fosse o gênio saindo da lâmpada, alguém do seu lado, na sua frente, perguntando, já acabou? Para recolher a sua latinha de alumínio e vender, arrumar um dinheirinho. Ninguém quer recolher a garrafa PET. Ninguém quer recolher jornal. Eu, no meu tempo, recolhia jornal para vender para o açougueiro, para comprar figurinha. Hoje em dia, não. Você nem vende mais jornal. O jornal hoje é o quê? No celular, certo? A relação entre minério e sua localização no território brasileiro está corretamente expressa em, primeira coisa, eu tenho 3 grandes pontos de minério no Brasil. Serra do Carajás é o principal, Maciço do Urucum, né, que fica ali no Mato Grosso, que é um pouquinho menos utilizado, e o quadrilátero ferrífero. São esses os 3 principais pontos no que se diz respeito a minério. Então ele fala o seguinte, letra A, ferro, quadrilátero do ferrífero, Planalto do Borborema. Planalto do Borborema fica no Nordeste. Quadrilátero ferrífero fica aqui em Minas, na Serra da Canastra. Então, está errado. Letra B, ferro, Serra dos Carajás. Planalto das Guianas. Nossa, o Planalto das Guianas é lá do outro lado, ali perto do Amapá. Não é aqui na Serra dos Carajás. Está errado também. C, bauxita, Vale do Rio Trombetas, Serra do Espinhaço. Não. O Rio Trombetas não vai fornecer bauxita. D de dado, manganês, Maciço do Urucum, Pantanal, Mato Grossense. Questão 1 do nível 2 do assunto 17, extrativismo mineral, manganês, letra D de dado, que é encontrado no Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, Mato Grossense. Certo? Tudo, quando você for fazer esse tipo de exercício, o quê? Pega o mapa. Tem um mapa enorme aqui. Dá uma olhadinha no mapa, pede ajuda às cartas, certo? Número 2. A estrutura geológica do Brasil é constituída por bacias sedimentares e escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, originados nos períodos Arqueozoico e Proterozoico, apesar de não serem majoritários, são importantes porque apresentam grandes riquezas minerais, como... Se eu estou falando
de escuro cristalino nos períodos arqueozoico e proterozoico, recurso mineral, vai tirar carvão mineral dessa história, tá? Vai tirar também o sal marinho, não vai entrar. Sal marinho, você sabe que o Rio Grande do Norte é o maior produtor, jazida de carvão mineral, você sabe que está ali no Planalto Meridional, Criciúma, que são chamados de carvoeiros, então já elimina isso tudo. Letra A, salgema, carvão mineral, minerais de origem inorgânica. Já te falei que não é. Calcário utilizado na fabricação de cimento. Quem produz muito calcário é onde eu tenho muito gneiss, que é aqui, ó, Rio de Janeiro. São Gonçalo, eu fui num trabalho de campo da universidade, eu fui numa ex-produtora de calcário. Maravilhoso o ambiente, né? Água poluída, as crianças brincando, rodando na brita, maravilhoso. Petróleo e ouro em abundância. Petróleo e ouro em abundância, riquezas minerais? Não. Xisto betuminoso e diamante. Diamante eu vendo. Você já lembra do filme Diamonds and Blood? Diamante de sangue, que lá na África você tem as pessoas escravizadas. Para produzir essa riqueza aqui importante, principalmente para a indústria, letra E, ferro e manganês. Tá percebendo, né? Tudo relacionado a aço, que vai ser voltada para a produção industrial. Lembra quando nós falamos sobre industrialização e nós discutimos, eu expliquei para vocês que o Japão não produz nenhum recurso mineral, porém ele vende para nós o quê? Os carros das Toyota, dos Honda bonitão, HR-V, CR-V, WR-V, Honda Civic, mas ele não produz aço. Sabe quem vende aço para o Japão? O Brasil, que são as commodities, né, que são importantíssimas para o PIB. Então, a número 2 é de show. Ferro e manganês. A número 3, a produção mineral brasileira é considerada uma das mais ricas e diversificadas do mundo. O Brasil é muito rico, né, gente? É rico, é fértil, você tem uma gama de energia. O grande problema é que a gente não sabe brincar direito, a gente não utiliza as formas que nós temos. E aí você vê que nós estamos há mais de 100 anos patinando. Boa parte dessa produção localiza-se na região norte do país, de onde provém a bauxita. A jazida mais importante desse mineral encontra-se em Serra Pelada? Não. Serra Pelada teve na década de 80, né, que foi a extração de ouro. Na região de Altamira? Também não. Em Conceição do Araguaia? Conceição do Araguaia vai ser uma importante fazenda. Em Oriximina? Letra D. Oriximina? Oriximina, nome indígena. Então, reserva indígena. Ora, você está entendendo por que o atual governo é contra reservas indígenas? Se ligou? Né? O índio não precisa de terra, tá ok? O presidente fala isso, né? Porque, olha só, eu tenho jazidas importantes minerais. Se o índio não deixar você entrar, índio não deixa branco entrar. Você não retira. Se você não retira, você não ganha. Se você não ganha, cai o PIB. Se cai o PIB, criticam o teu governo. Se criticam o seu governo, vão gritar, fora presidente. Então, eu uso esse artifício. Número 3, letra D de dado. Número 4, PUC do Rio Grande do Sul. A antiguidade geológica do território brasileiro, que é antigo, desgastado, lá do Proterozoico arqueano, associada a diferentes tipos de rochas e terrenos que se formaram ao longo de mais de 2 bilhões de anos, possibilita ao país uma atividade econômica importante na exploração de produtos minerais. Atualmente, a exploração de ferro ocorre no Pará e a de bauxita no Maranhão. Não é à toa que eu tenho ali um porto importante, que é o Porto de Pecém, no Ceará.
para sair toda essa produção da Serra de Carajás, do chamado Projeto Carajás, vai sair pelo Maranhão. E esse projeto ajudou o Maranhão a deixar a última colocação de estado em desenvolvimento para o estado do Piauí. Ele não é mais o estado mais pobre da região Nordeste. Então, a questão 4, a letra C, vai ser a correta. Ferro, Pará. Minério de ferro. Bauxita, Maranhão. Bauxita é importante para gerar o quê? Alumínio. Certo? Até aí, tudo beleza. Questão 5. O Brasil apresenta uma das mais variadas reservas de minério do mundo, que podem ser divididas em 2 grupos. Aquelas localizadas em terrenos antigos, como escudos cristalinos, e onde há abundância de minerais como... E aquelas localizadas em terrenos sedimentares, geologicamente mais recentes e compostas por minérios como o 2. Eu tenho minérios metálicos e não metálicos. Não é isso? Não é isso que eu falo em sala de aula? Falei lá quando nós falamos de território brasileiro? Não é isso que o Bruno falou quando gravou essa aula para vocês? Então, eu tenho aquele minério que ele é geologicamente composto por restos de sedimentos, como o petróleo, né, que é matéria orgânica, que está ali há muito e muito tempo. Lembrando para você que o Brasil sofre com transgressão e regressão marinha. O que isso quer dizer? Que o mar invadiu o Brasil e o mar recuou, deixando muita matéria orgânica, que vai, com a sedimentação, se transformar em petróleo. E os minerais dos escudos cristalinos: bauxita, manganês, ferro, chumbo. 1 e 2. Não pode ser D, que tal a bauxita. Não pode ser C, que tal o petróleo, que é o número 2. A junção deles só pode ser a letra E, bauxita e petróleo. Um oriundo da abundância dos minerais, dos escudos cristalinos, que é a bauxita. O outro, restos de composição por minérios, que é o petróleo, que é a matéria orgânica. Viu? Já cheguei rapidinho na 5. Por quê? É observação. E, mais uma vez, falamos de formação de relevo lá no início das nossas aulas. Não falamos? Depois falamos de composição de solos, tipos de metais. A geografia é ou não é um grande quebra-cabeça? Porra, eu encho o teu saco falando disso toda hora, para você ter a importância, que você não pode se dar o luxo. Ah, eu não vou estudar esse assunto aqui que não é importante. Já falei para você em aulas pelo Zoom, que às vezes aquele determinado assunto, eu não tenho uma questão específica dele na prova do naval, mas eu posso ter uma questão que eu preciso saber o que compôs aquilo ali. E às vezes está na formação de relevo, às vezes está na formação do solo. Então, o quebra-cabeça tem que se encaixar, certo? Questão 6. Milhares de empresas mineradoras exploram cerca de 100 de substâncias minerais no Brasil. As indústrias de extração de transformação mineral ocupam um lugar de destaque no país, pois, além de darem sustentação ao desenvolvimento industrial, detêm uma parte importante do comércio exportador. Sobre a produção mineral brasileira, é correto afirmar que... Então você percebe que várias questões dão importância à riqueza mineral do Brasil, à diversificação desses minérios e o quanto que as indústrias se aproveitam disso para exportar. Isso também é uma riqueza natural. Não apenas o petróleo, como a gente ouve falar aí. Todo mundo briga por petróleo. Eu não vejo ninguém brigando por minério de ferro, por bauxita, por chumbo, por níquel. O nióbio, então, ninguém fala mais nada do nióbio. Eu ouvi muito falar no nióbio na campanha presidencial. Agora ninguém fala mais nada, né? Bem, a questão 6, o gabarito B de bola.
O ferro é o minério mais exportado pelo Brasil. Se destacam também nas exportações o alumínio, o manganês e o estanho, que é a cassiterita. Tá vendo? O ferro é importantíssimo. Todo mundo precisa de ferro. Aí eu te pergunto, por que o Brasil não investiu em tecnologia para usar esse ferro, ao invés de vender esse ferro para Deus o mundo e comprar esse ferro com tecnologia japonesa, francesa, estadunidense, que são os carros? Por que eu não tenho uma empresa que produza isso? Por que será, né? Porque tem muita gente que ganha dinheiro com exportação. Você imagina agora o dólar a R$ 5,90. Pelo menos quando eu gravei essa aula, o dólar estava a R$ 5,90. Quando essa aula for ao ar, ele pode estar R$ 7,00. Vai saber. Você está me olhando, Jansen, mas é verdade. O Jansen me olhou assustado, como quer dizer... Questão 7. Diretores da Atlântica Mining anunciaram a descoberta de fortes evidências de minério de ferro no semiárido sergipano. A respeito do enunciado de seus conhecimentos sobre estruturas geológicas minerais, assinale o item correto. Aí a primeira coisa que você vai me questionar quando vê essa questão. É no Sergipe, mas é semiárido nordestino, mas como é que eu posso ter a formação mineral numa área de semiárido, já que tem um planalto do Borborema, né, que você já ouviu falar na aula de clima, que vai impedir que as massas úmidas cheguem ao interior do semiárido nordestino, do Piauí, do Sergipe, por exemplo? Muito simples. O planalto do Borborema é um escudo cristalino antigo, desgastado. Lembra? Depressão sertaneja. Lembra que eu vou ter a deposição dos sedimentos? Se eu vou ter deposição dos sedimentos, vai ter ocorrência do semiárido de bacia sedimentar em jovens? Não. O relevo do Brasil é antigo e desgastado, não pode ser um sedimento jovem. Ocorrência de semiárido das bacias sedimentares antigas? Também não. A bacia sedimentar está só lá na Amazônia. Presença de subsolo similar ao da ocorrência de petróleo? Também não. O petróleo vai estar ali no sul da Bahia, né? Ali perto de Alagoas, que vai ser aquele cavalinho que vai tirar o petróleo. Presença de rochas vulcânicas e abundância? Rocha vulcânica está lá no Planalto Meridional, no sul, que vai dar a terra roxa, lembra? Então, a opção correta é a presença de terrenos cristalinos e antigos. Cristalinos, assim como o escudo cristalino das Guianas. Certo? A número 8, finalmente uma questão com mapa. Né? Todas as questões não têm mapa. E essas questões com mapa você vai o quê? Triturar. Porque lembra que desde o início dos nossos encontros eu falo o que para você? Você tem a obrigação de saber o mapa do Brasil. Primeiro, é o país que você mora. Segundo, é o seu objeto de estudo na geografia e na história. Então você tem que saber onde fica cada coisa. Eu falo o seguinte para você. Você não tem que saber o formato dos estados certinho. Mas você tem que saber, no mínimo, visualizar a fronteira, o mapa do Brasil e, basicamente, as regiões. Isso você tem a obrigação de saber, e não é difícil. A questão 8 te dá um mapa com 3 pontos laranja. Parece até um slide meu. Eu gosto de usar esses pontos laranja no meu slide, né? Olha a pergunta que ele faz. A produção de minério da Vale, maior produtora da Global Commodities, somou 67,53 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2013, uma queda de 3,5% na comparação com o igual período de 2012, e também uma baixa de 21% ante o último trimestre do ano passado. Por que eu tive uma queda? Porque o minério não sai mais? Não. Porque eu posso ter um problema de transporte, que nós vamos discutir mais à frente. A rede de transporte não dá conta de tudo e aí eu perco essa produção. O Brasil, área de extração do minério X. O minério destacado no texto e no mapa é
Bem, produção da Vale, maior produtora em toneladas. O que a Vale vende mais? A Vale vende mais bauxita, que faz alumínio. Quem vende bauxita é a Alubras. A Vale vende muito manganês? Não. Não vai ser o manganês. Não vai ser o cobre, nem tampouco a cassiterita. Até porque o único minério que tem nesses 3 pontos aqui é o minério de ferro. Tem na Serra dos Carajás, no quadrilátero ferrífero e no maciço do Urucum. Todos os outros, em um deles não vai ter. O único que vai ter os 3 é o ferro. Então, a opção correta é a letra B de bola. Número 9. Sobre a área assinalada no mapa, é correto afirmar. Olha onde está a área do mapa. Região Norte, Serra dos Carajás. Certo? Aí você, se tiver sala de aula, levantar a mão. Erichol, mas na região Norte também não tem o Rio Trombetas e a Serra do Navio? Sim, tem. Beleza. Mas aí você vai deixar o quê? Deixa que a questão te conduz. Deixa ver o que a questão quer de você. Quer ver? Te deu o mapa, te deu 4 afirmativas. Representa Carajás, uma das maiores concentrações de minério de ferro do planeta, cuja exportação se destina, entre outros países, ao Japão. Caraca, Ed Show tá falando desde o início da aula de minério de ferro, Japão, minério de ferro que produz aço, que constrói carro, Carajás, Companhia Vale do Rio Doce, que você já sabe desde a gente fala em industrialização, que vai ser a maior mineradora do Brasil, uma das maiores do mundo. Então, essa aqui tá certa. 2. Aquela pergunta que você ia me fazer em sala de aula, tá? Trata-se da Serra do Navio, constituída por rochas cristalinas e grande produtora de bauxita. Não. Negativo. Serra do Navio fica do outro lado, tá? Pertinho, ali em cima do Rio Trombetas. 3. Os minérios explorados nessa área, como ocorre em outras regiões do Brasil, são comercializados a baixos preços no mercado internacional, o que desvaloriza esses produtos e reduz o lucro. Lembra que a gente vem sempre falando? Commodity não vale tanto como o produto de tecnologia final, que é matéria-prima, tanto os produtos minerais, os recursos minerais, quanto os produtos agrícolas, que a exceção à regra vai ser o petróleo, que nem entra nessa característica de extração mineral. Quando a gente fala de produção, a gente coloca a extração do petróleo no setor secundário, diante de tanta tecnologia que eu preciso para extrair esse petróleo. Então a 3 está certa. Bem, a 4 fala o seguinte: compreende o maciço do Urucum. Morreu a questão. Você sabe que o maciço do Urucum fica aqui na região centro-oeste. Ou você não está prestando atenção nas minhas aulas e nas aulas do Bruno. Não é só porque está em casa e está relaxando. Não pode relaxar, não pode perder o foco. Não pode achar, não, o meu concurso ele foi adiado, vou deixar de estudar. Claro que não, você tem que continuar estudando. Você tem que manter o foco. Então você que está mantendo o foco, você já eliminou a questão. Você sabe que o maciço do Urucum é aqui embaixo. Olha aqui a outra questão. Você perdeu. Não pode errar essa questão. Não pode errar a questão. Mas se errou, não vai errar mais. Porque sabe que o maciço do Urucum fica aqui, no Mato Grosso. Certo? Então, a questão correta é a letra B de bola. Afirmativas 1 e afirmativa 3. E aí fechamos a correção com essa magnífica questão 10. O mapa adiante coloca em destaque uma região cuja atividade econômica está articulada com os portos de Vitória e Santos. Você vai ver um quadrado aqui, ó. Um quadrado. Eu não sou professor de matemática, não, você sabe disso, que eu odeio matemática, mas quadrado me lembra quadrilátero. Santos, Espírito Santo, quadrilátero ferrífero, Minas Gerais. Opa! Me localizei na questão.
Te deu aqui a imagem: Mariana, do Preto, Congonhas, Itabirito, Nova Lima, Sabará, Santa Bárbara. Trata-se da região conhecida como Triângulo Mineiro. Pô, nem eu que sou ruim em matemática, não dá para comparar um triângulo com um quadrado, tá? Polígono da Seca. Polígono da Seca é relação de seca lá no Nordeste, você está em Minas Gerais. Zona da Mata Mineira. A Zona da Mata Mineira é ali Serra do Espinhaço. Grande Belo Horizonte. Você vai ver aqui no mapa, tudo relacionado ao mapa, que está um pouquinho fora de Belo Horizonte. Belo Horizonte está aqui fora. Então, só pode ser a letra B de bola. Quadrilátero ferrífero. Eu não precisei nem te pedir a ajuda do Luiz Vitor para te dar essa explicação, porque você sabe, quando eu falo de escala cartográfica, eu peço ajuda ao meu amigo professor de matemática, Luiz Vitor. E aí ele me dá a explicação da cagada do coelho maldito para cortar os zeros, né? Ele desenvolveu essa, como é que eu posso dizer, essa estratégia, essa técnica. Aí todo ano que eu tenho que dar esse tipo de matéria, eu ligo para ele. Ele já até gravou um vídeo para mim que ele já sabe disso. É verdade, Jansen, não adianta você me dar de rabo de olho. Tá? Quadrilátero ferrífero, B de bola. Resolvemos o problema. Viu como foi mais rápido a correção do que a correção, por exemplo, de indústria, como a correção, por exemplo, de clima? Por quê? Tá ali. É algo que é fechado. É o que a gente chama na geografia de exato. Mesmo a geografia não sendo uma ciência de exatas, mas por volta de 30% da geografia é exata. A física, no que diz respeito a solo, no que diz respeito a relevo, a extrativismo mineral, é uma questão de exatas, certo? Espero que você tenha feito as questões, acompanhado a correção, né? E a gente vai começar a fazer isso. Lembrando para você, sempre, o nível 3 a gente corrige nas nossas aulas pelo Zoom, certo? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.